A paz do Senhor Jesus a todos, irmãos e amigos que estão nos ouvindo agora pela nossa web rádio Sinai Music. Que Deus abençoe a todos vocês e conceda a todos uma ótima tarde de sábado, amém? Estamos aqui mais uma vez no podcast Edificando e hoje, para a glória de Deus, nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã diaconisa Tainá Iwamoto. Amém. Paz do Senhor a todos, boa tarde. Gostaria de agradecer pelo convite e pela oportunidade de estar aqui trazendo meu testemunho, por estar aqui nesta tarde com todos vocês. E eu espero que o meu testemunho venha edificar muitas vidas, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Para mim é motivo de muita alegria, né? Na verdade, eu também estou bastante curiosa. Eu já ouvi um pedacinho, vou falar para vocês, e o pedacinho que eu ouvi já me deixou assim bastante contente de ver o que Deus fez, né? De ver que Deus transformou, que Deus mudou. Porque pra gente é motivo de muita alegria todas as vezes que a gente ouve, que a gente vê o trabalhar de Deus na vida de alguém, né? E esse trabalhar é nítido na vida da nossa irmã Tainá, e nós vamos aqui descobrir um pouquinho, vamos ouvir mais um pouquinho, né? De como que foi assim, essa trajetória de vida dela. Glória a Deus. E isso daí, Tainá, a gente precisa saber, nós queremos saber como que foi. Como você me contou, sua mãe era missionária, seguidora da palavra. Sim. Então, minha mãe praticamente crescia assim, né, no meio do evangelho, de berço evangelho. Mas minha mãe era missionária. Nós somos em nove irmãos. 9 irmãos. É uma família bem grande. Pra honra e pra glória. São 5 meninas? São 6 meninas, e 3 meninos. 6 comigo, né? Sim. E assim, minha mãe, ela era uma missionária da Casa de Deus, né? E a gente tinha um pai. Temos, né? Temos um pai que ele era usuário de droga, bebia, era uma luta constante. No casamento da minha mãe, que a gente via, né, a luta. Acompanhava. A gente acompanhava, né? Via a luta que ela passava. E eu acredito, assim, que ela teve seu momento de falha, adulterou, traiu meu pai, foi embora com esse homem. E assim... E vocês ficaram com seu pai? Todos nós ficamos com meu pai. Eu era uma das irmãs mais velhas. Tem uma irmã que é mais velha do que eu. E você é depois dela? Isso, aí eu sou depois dela. E você tinha quantos anos quando a sua mãe foi embora? Eu tinha 12 anos. 12 anos, mas assim, minha mãe nessa época, ela já tinha se afastado da presença de Deus, já tinha deixado o inimigo entrar, fazer bagunça. Eu acredito assim que a luta dela era muito grande com meu pai, e ela não conseguiu, né, vencer. E abandonou tudo, abandonou a família, abandonou o esposo, abandonou os filhos, abandonou tudo. E assim, a gente foi crescendo, né? A vida ensinando a gente, né? Eu e todos meus irmãos. Você tinha 12 anos. Eu tinha 12 anos. E aí seu pai continuou na mesma situação? Meu pai continuou na mesma situação, mas eu falo assim, que meu pai é uma bênção, sabe? Meu pai é uma bênção, mesmo fazendo as bobagens que ele fazia, usando as drogas dele, bebendo. Ele cuidava da gente com muito amor, com muito carinho, sabe? Sempre ele cuidou da gente. Se a gente estamos aqui hoje, eu e meus irmãos, é por conta, pode ser da maneira dele, errada ou falha, mas ele cuidou. Né? E assim, eu tenho 3 irmãos, e os 3 cresceu na vida do crime. Um deles é irmão. Antes mesmo da minha mãe ir embora, antes eles de são tudo, mais velhos eles que você. Sempre ficaram, eles são mais velhos do que eu. Sempre ficaram na vida errada. Eu tenho um mais velho, que ele foi preso, ficou acho que 7 anos, mas aí ele saiu, casou, teve um filho, ficou de boa, não fez mais nada errado e ficou de boa. Mas aí foi preso ano passado. Foi preso de laranja, porque ele já tinha passagem, já aconteceu uma situação. De facções criminosas. Então, esse não faz mais, mas aí eu tenho 2 que tá preso, e um deles faz parte, né, de uma das facções mais conhecidas aí, e o outro não, mas é assim, temos que orar muito para deslibertar, né, porque vai pra cadeia, fica 2, 3 anos,
volta pra rua, não fica um ano na rua. Mas amém. Deus vai... Vamos orar, né? Isso, vamos orar. Mas vamos lá. E assim, só contei assim um pouco, né, para os irmãos entenderem um pouco da minha história. E assim, querendo ou não, eu cresci no meio disso. Sim. Eu tive minhas irmãs, tenho minhas irmãs, aliás, e tipo assim, no meio de tudo isso, a única que se envolveu com essas coisas erradas fui eu. Depois dos 12 anos, a partir dos 12 anos eu já era um pouco... Porque, querendo ou não, era dentro da minha casa, né? Praticamente o tráfico de droga era ali dentro da minha casa. Tudo que você imaginar era feito ali, então eu cresci ali no meio. E assim, e aí fui crescendo nesse meio, fazendo tudo de errado, vendia droga, era gerente de biqueira, roubava. Já cometi um assassinato. Eu costumo dizer que eu era escrava do diabo, sabe? Tudo que ele mandava eu fazia. Tudo que ele mandava. Eu vim assim de uma realidade muito cruel, vamos se dizer, né? Os pais separados, todo mundo, meu pai usuário de droga, bebia. Uma vida desestruturada mesmo. Na onde que todo mundo falava, não, aquela ali não vai ser nada, não tem jeito não. Ou é cadeia ou é caixão. Ou é cadeia ou é caixão. Então, assim, foi muitas coisas, muitas... Você achou, no momento de desespero, você achou um refúgio onde... Você achou que podia, né, te dar como que era? Tipo assim, o que te fez entrar no meio? Como a gente já era, a nossa família na onde a gente morava, já era conhecida como pessoas do mal, pessoas, sabe, todo mundo, ninguém queria chegar perto da gente, porque sabia que, falava assim, não se mistura ali, porque senão você vai se contaminar e tudo mais, e era julgado, era apontado, porque o pai bebe, porque a mãe abandonou. Passamos fome. A gente tinha vez que a gente tinha que bater no portão dos outros para pedir comida, eu e meus irmãos, porque meu pai bebia, às vezes não trabalhava, não tinha o dinheiro para sustentar nossa casa. E foi uma vida turbulenta mesmo. E assim, eu costumo dizer assim que eu trouxe essa vida para mim, eu trouxe essa capa para mim tentar me proteger, sabe, me proteger do mundo. Porque no fundo, só eu sabia o que eu sentia, né? Mas era uma capa, era aquilo que eu tinha pra me proteger. Porque já que me falaram que eu era mal, então eu tinha que ser mal. Eu cresci com aquilo. Eu cresci sendo odiada pelas pessoas. Eu cresci com aquela semente de ódio. E eu queria ser a mais ruim. Eu queria que todo mundo tivesse medo de mim. E realmente, eu era terrível. Eu era terrível mesmo. E então eu cresci com isso, sabe? E o que eu acho bonito é que assim, quando eu conheci Jesus, o que ele mais trabalhou foi nisso. E tipo assim, eu costumo dizer assim que é muito fácil a gente pregar, a gente profetizar, a gente pular, falar em línguas e tudo mais. Mas o amor de Deus, eu acho que ele é essencial na vida do crente. Porque foi o amor que me trouxe. Foi o amor que me trouxe até o Senhor Jesus. O amor que me libertou. O amor me libertou de mim mesmo. Porque a gente temos que se libertar da gente. Sim. Sabe? E assim, voltando ao assunto, né? Contando mais um pouco do meu testemunho. Aí, com 15 anos, conheci um rapaz, né? Engravidei da minha primeira filha. E fiquei com esse rapaz aí. Engravidei de novo. Tive minha segunda filha. Mas até então eu estava continuando na vida. Balada, crime, tudo, droga. Eu estava contando testemunho ontem, né? Que eu ia para as baladas e eu ficava tão louca de lançar perfume que eu chegava, desmaiava assim. Eu desmaiava e... Só que eu voltava a baforar o lance. Eu voltando e baforando, voltando e baforando. E eu vi tanta gente morrendo desse jeito, tanta gente desmaiando e não voltando mais, sabe? E aquilo não tinha fim. E eu louvo a Deus, porque Deus que cuidou de mim. Era pra mim ter morrido de todas as formas, sabe? O inimigo tentou tirar minha vida de todas as formas.
E eu falava pra Deus, meu Deus, porque eu vim de um berço evangélico, então eu sabia. Eu conhecia a palavra, sabe? Eu só tava rebelde, eu não queria voltar. Pra mim, aquilo não era o que eu queria naquele momento. Eu até pensava, não, agora não, né? Eu pensava assim, depois eu volto, eu tô muito nova, tenho muita coisa pra aprender. E aquela coisa de rebelde, de filha rebelde. E eu saía pras baladas, deixava minhas filhas com a minha irmã mais velha, largada, sabe? Era uma vida assim de derrota mesmo. E até que um dia eu conheci meu esposo, que é o diácono Marcelo, uma bênção do Senhor Jesus. E eu falo assim que... Com quantos anos você conheceu? Eu conheci ele, eu tinha 18 anos. Eu tava com 18 anos. E eu falo assim que conhecer o diácono Marcelo foi Deus já me livrando, né? Porque não sei explicar, né? Como que eu fui conhecer ele, eu toda torta daquele jeito, meu marido, um homem de família, sabe? De boa índole, de bom caráter. E pra mim já era um milagre ali, no meu coração eu já sabia que era Deus querendo fazer alguma coisa. E conheci ele, passei uma luta com ele, porque quando eu conheci ele, logo em seguida eu conheci a família. E quando a família me conheceu, um dos parentes dele, que é delegado do primeiro DP de Guarulhos, ele me reconheceu. Por que ele me reconheceu? Ele me reconheceu porque pelas minhas coisas erradas que eu fazia. Então, foi um absurdo para a família dele ter que lidar com uma situação dessa, com uma bandida. Era o que eu escutava. Essa menina é uma bandida, ela vai acabar com a sua vida, ela vai te destruir. E eu acredito, eu não tinha a razão deles, porque naquela época... Preocupação, né? E naquela época realmente eu era desse jeito. Só que eu já tava mudando assim automaticamente, sabe? Porque eu já tava vendo outra vida. Eu já tava conhecendo outros... Você conheceu ele como? Você pode falar? Eu conheci ele pelas redes sociais. Na época tinha Facebook, Instagram, e eu conheci ele pelas redes sociais. Mas só que então, a gente não sabia, mas a gente tinha muitas pessoas em comuns que a gente se conhecia. Sabe? Amigos em comuns. E a gente... Eu falei tudo a verdade pra ele, né? Te chamou, começaram a conversar. Aquela história toda. Mas você sempre foi assim, ser sincera com ele? Ele sabia tudo que você era envolvido? Ele sabia de tudo. Tipo e assim, qual que era a visão dele? No primeiro encontro, assim, né? Lógico, né? A gente se poda mais, né? Não vai falando tudo, né? Mas com o tempo, né? Ele foi sabendo. Tanto que ele não soube nem pela minha boca. Ele soube pela boca dos outros, que me conhecia, né? Porque assim, hoje em dia você sabe, né? Que esse negócio de coisa errada tá em tudo quanto é lugar, sabe? Negócio de crime, essas coisas, tá tudo em quanto é lugar. Então, ele morava em um lugar que, querendo ou não, tinha pessoas que me conheciam. Só que tinha amigos que conheciam ele também. E falou, nossa, então, eu achei engraçado, né? Que falou, nossa, eu conheço ela e tudo mais. E começou a falar. E depois ele chegou e começou a falar comigo, né? Nossa, eu fiquei sabendo disso. Eu falei assim, não, é verdade, eu já fiz tudo isso. E conversei com ele, abri a real, mas falei... Aí ele me impôs, né? Certas coisas, eu falei assim, não, então, eu tô disposta, né? A largar tudo, a parar com todas essas coisas erradas, pra gente ficar feliz e tudo mais. E aí, começou, né? Aí você começou já a largar as coisas? Já comecei a largar as coisas assim, automaticamente, porque já comecei a namorar com ele, igual eu falei pra você, eu era acostumada, assim, com pessoas que não me tratavam do jeito que ele me tratava. Os outros me tratavam como uma qualquer. Ele me tratava como uma mulher de verdade. Me levava pra jantar, me respeitava, sabe? Eu fui conhecendo outro mundo que eu não conhecia, entende? E aquilo eu fui me interessando. Comecei a dar mais valor para meus filhos. A gente saía, eu já levava meus filhos, ele me ajudava financeiramente, então eu já não precisava mais fazer as coisas erradas para sustentar meus filhos, entendeu? E eu louvo a Deus pela vida dele, mas
não foi só isso, né? Aí pra mim tava tudo bom. Quando começou, aí a gente engravidei dele, do nosso primeiro filho, o Enzo. Engravidei dele e assim, eu fico até emocionada em falar, porque as coisas que Deus faz com a gente não entende hoje, né? Mas amanhã a gente começa a entender. E aí a gente teve o nosso primeiro filho, fomos morar junto, passando aquela luta, aquela perseguição com a família dele, que não gostava de mim, que começou a abandonar ele porque ele ficou comigo. E assim, ele se manteve firme. Ele se manteve firme até hoje, porque a gente passa uma perseguiçãozinha, viu? Aí começou as brigas entre eu e ele. Eu era muito ciumenta, eu tinha um ciúmes possessivo dele. E aí ele ia trabalhar, se ele chegasse 20 minutos atrasado, eu já era motivo de eu querer ir pra cima dele, de eu querer destruir as coisas dele. Ele trabalha com moto, né? Eu destruía a moto dele todinha. E ele, querendo não, né? Ele na fúria de homem vinha pra cima de mim, era aquele quebra-pau. Ele já pegou a faca pra vir pra cima de mim. E ele não era conhecedor, né, da palavra de Deus? Não, ele não era conhecedor, eu vou chegar lá. Aí era aquele quebra-pau, aquela vida destruída, sabe? O casamento destruído. Eu falei assim, meu Deus, foi o Senhor que me deu ele, eu sei que foi ele. Eu sei que foi o Senhor. Eu sei que foi o Senhor que abençoou essa união. E eu não estava entendendo o propósito de Deus, né? A gente passava uma luta assim, todo mundo falava, você não vai pra frente, esse casamento não vai pra frente, é melhor vocês separarem, vocês vão matar um ao outro. Chegou um dia que eu tive que chamar a polícia pra ele ficou preso, ficou acho que 2 dias preso. E ficou 2 dias preso, mas aí pagaram fiança, ele saiu e a gente se separou nessa época. Aí o que aconteceu? Nesse momento de separação da gente, acho que a gente chegou a ficar 1 mês separado. E eu era muito obcecada, possessiva, sabe? E aí a gente, mesmo separado, ficava fuçando nas redes sociais dele, procurando alguma coisa, querendo saber o que estava acontecendo. E parece que é o capeta mesmo, o diabo. Eu fui e encontrei uma menina no Facebook dele. Eu não sei porquê, o que me deu na mente, que tinha milhares de meninas no Facebook dele. Mas eu falei, é essa, sabe? Não sei, parece que foi o Satanás me falou, essa aqui, né? Já me mostrou. Essa daqui tinha, e não tinha nem como eu saber que eles estavam juntos, ou estavam ficando, estavam pensando em fazer alguma coisa junto. Porque não tinha a curtida dele, não tinha a curtida dela, não tinha nada. Sabe quando você bota a cara e fala, é essa? Eu não sei o que aconteceu, menina. E aí, eu fui estratégica, né, nessa época. Adicionei ela no Facebook, tirei todas as fotos minhas do Marcelo, dos nossos filhos, tudo. E adicionei ela. Aí eu fiz como se eu fosse amiga dela, como se eu quisesse ser amiga dela. E aí eu fiquei, acho que uns 2, 3 dias, conquistando a confiança dela, né? Aí essa menina... Aí teve um certo dia que eu peguei a foto do Marcelo e mandei pra ela. Eu falei, você conhece esse menino aqui? Aí ela falou assim, eu conheço. Eu conheço ele há muito tempo. A gente estudou junto e tudo mais. Inclusive, eu acho que eu vou sair com ele esses dias. Aí pronto. Ela mesma confessou que ia sair com ele. Aí eu falei, meu Deus. Já deu a ira. Ih, meu Deus. O velho homem não, né? A velha criatura não, porque eu ainda não era convertida, assim. Eu tava perdida ainda. Aí já veio a ira total. Eu falei, vou matar você. Eu falei assim no meu pensamento. Aí fui, armei uma emboscada pra ela. Sequestrei essa menina. Como se fosse amiga dela, você conseguiu trazer ela pra perto. Isso, como se eu fosse amiga dela. Eu trouxe ela pra perto, sequestrei ela. Levei ela pra um lugar, né? Um matagal. Onde eu achava... Sozinha? Não, eu e mais, acho que umas 3 meninas. Complicado. Aí, né, a gente foi, sequestrou essa menina. Aí, lá eu agredi ela, raspei a cabeça dela, fiz tudo o que o diabo gosta. Eu falo que foi Deus que não permitiu, mas eu queria matar ela. Eu queria matar ela e queria matar ele. Porque naquela época, né, o certo era... Mas isso tudo ele estava, quando ele começou a conversar com ela, ele estava separado de você, né? Não foi uma traição. Não, nem chegou a ser traição.
É mesmo assim. Mas na nossa mente, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente sabe que a gente era casado, a gente tinha uma família já, tinha um filho, tinha nossa casa. Então a gente sabia que era uma fase ali, ia passar, a gente ia acabar voltando, sabe? Então ali pra mim foi uma traição, sim, sabe? Pra mim eu senti como que fosse uma traição, porque eu tava respeitando. Você levou ela e por que não levou ele também? Não, então, porque não tinha como eu levar ele, né? A minha estratégia era o quê? Trazer ela e depois eu ia fazer ela ligar pra ele. Pra ele chegar no local e se deparar com nós duas lá. Misericórdia. Sabe? Porque até então eu não tinha comentado nada com ele. Eu queria que fosse bem sinistro mesmo, sabe? E ali, mas eu tava pensando, eu vou trazer ele, eu vou matar os dois. Tava cega de raiva. Eu tava cega, eu tava tomada pelo Satanás ali. O inimigo faz isso, né? Ele põe uma venda no nosso olho e não enxerga mais nada. Porque eu fico pensando assim, olha que plano assim, mirabolante, assim, uma coisa assim que tudo planejado, né? Se for ver bem, é uma coisa bem planejada. Só que aí eu acho que Deus falou, não, filha, eu não vou deixar você estragar sua vida desse jeito. E do nada, eu só escuto o barulho da sirene. Eu não sei se ela gritou, os vizinhos escutou, se tinha alguém que escutou, não sei o que aconteceu. Eu sei que começou a encher de polícia aquele lugar. Começou a fechar a gente de polícia ali, então já não tinha mais pra onde correr, né? Não tinha o que fazer, porque a gente tava lá. Flagra. A gente foi presa em flagrante. Aí você foi presa, né? Aí eu fui presa nesse dia. E as meninas junto com você? Todas elas foram presas comigo, inclusive minha irmã. Uma irmã minha, só que ela era menor de idade, ela ficou na FEBEM. E o impressionante... E nisso você tinha 18? Eu tinha 18 anos. Eu acho que eu tinha 19 anos já. Que eu já tinha um filho com ele, eu tinha 19 anos. E aí eu tava lá na delegacia, no 7º DP, do nada chegou as equipes de reportagem da Record, do SBT, começaram ali gravaram tudo. Porque é uma história que chama a atenção da mídia, né? Aí chegou a passar na televisão, pra mim foi uma vergonha. Porque a gente, naquele momento da minha vida, eu já tava, bem tranquila, sabe? Pra mim foi uma vergonha naquele momento. Porque pra mim, tanto pra mim quanto pra ele, né? Porque naquela época eu tava tentando reconquistar tudo aquilo que eu tinha perdido com o longo do tempo. Eu não tava na igreja, mas eu tava querendo, sabe, ser uma pessoa normal. Na verdade, você tinha o sentimento, amava ele, sua família, então você queria... Eu queria aquilo, sabe? Então pra mim, eu sabia que se a família dele já perseguia a gente, aí que ela ia perseguir mais ainda, sabe? Olha como que as coisas, eu era toda errada da vida, era do crime, vamos se dizer assim, e a família dele tudo certinha. Tinha advogado, juiz, todo mundo trabalhador. Todo mundo trabalhador e bem oposição, né? E assim, eu falei, nossa, agora eu acabei com a minha vida de verdade. Mas eu fiquei firme, dei uma reportagem lá na época era o Marcos Rezende o nome? Tem o Rezende, Marcelo Rezende. Marcelo Rezende, então, era o Marcelo Rezende. Eu dei a entrevista pra eles, cheia de ódio. Apareci na televisão com cara de pau, pra você ver o que o diabo faz com a gente, a ponto que ele leva a gente, da vergonha que ele faz a gente passar, pra envergonhar a gente mesmo, sabe? Porque querendo ou não, isso tá marcado pra sempre. Sim. Tá marcado pra sempre, é uma marca que fica, entende? E fui presa. Mas o impressionante é que eu só pensava nos meus filhos, né? Quando eu fui presa, assim, eu só pensava nos meus filhos. Você tinha 3. Na época eu tinha 3, as meninas e o Enzo já. Eu vou te contar a história do Enzo também. Inclusive eu não te contei ainda. Não, você vai escutar. O impressionante que quando eu fui presa eu só conseguia pensar nos meus filhos, mas eu não estava arrependida do que eu fiz. Sabe? Eu não tava assim, nossa, eu fui presa, chorando, desesperada. Porque ainda tinha um momento de um pouquinho de raiva ali no coração. Então, eu tava ali, e ali eu tava orgulhosa, assim, naquele momento eu não vou mentir, né, assim, de tudo que eu passei, é como se tivesse aquela velha criatura, antes de eu conhecer o Marcelo, porque ser ruim, pra mim eu tava tranquilo, eu peguei uma talarica no meu pensamento, né, se chama talarica, né? Peguei uma talarica, vixe, agora vai aumentar a minha fama, apareci na televisão, então pra mim tá tudo bem. Tava assim com esse ódio no coração.
Mas quando eu cheguei lá dentro, né, de verdade, assim, no presídio, né, que eu fiquei em Franco da Rocha. É outro mundo, né? Quando outro você entra lá mundo. dentro. Não, mas ainda tava em casa, vamos se dizer. Tava em casa. Mas você tá ali num lugar presa, sem poder ter liberdade. Sim, de como que é. Não, isso era muito ruim. Mas eu digo assim, que no presídio, a única coisa que era muito ruim pra mim é porque eu tava presa e limitada de ver as pessoas que eu gosto e não tinha minha liberdade. Só isso, mas porque lá tinha tudo que eu queria, tudo que eu precisava, sabe? Então eu tava à vontade, porque eu já cheguei dentro do presídio. Eu já ouvi muita gente falando isso, que o presídio não é que nem a gente pensa, não. Né? Porque na minha cabeça, assim, é um lugar horrível, um lugar onde não dá pra se viver, uma opressão danada. Não. E a gente vê muitas pessoas falando hoje em dia que as pessoas vão pro presídio e pra tirar férias, né? É verdade, não é mentira. Eu vou falar assim que o que me matou mesmo que foi a saudade. O que mata dentro do presídio é a saudade, a distância dos filhos, da minha família. Você não podia ver seus filhos? Não podia ver ninguém. Só isso, porque igual fala, você tem comida, você tem banho, frio ou gelado você tem sim. Você tem uma cama pra você deitar, não importa se é de... E a sua família te ajudava? Não, vou chegar lá. Aí, tava lá, cheguei, né, querendo ou não, no presídio, com o peito inchado, né, porque apareci na televisão e querendo ou não, já cheguei com uma certa fama, porque muita gente me conhecia dentro do presídio, por conta da minha trajetória, né, no crime. Sim. Então, eu cheguei de boa lá, eu tinha tudo, assim, pra... E são pessoas que envolvidas, né, então, na mente delas, então, o que você fez foi a coisa certa, O que eu fiz foi, assim, a coisa certa. Dentro do possível, na né? mente delas. Sim. E aí, fiquei passando meus dias lá, até que chegou um dia que Deus me visitou. Não sei o que aconteceu, teve um culto, né, porque normalmente tem culto todo final de semana dentro da igreja, dentro do presídio, dentro da prisão. E eu fui, não sei por que eu fui, eu tava naquele momento de tristeza. Tinha quanto tempo lá quando você foi? Tinha acho que um mês, né, porque até bater a realidade, assim, não é assim de uma hora pra outra que você, poxa, eu tô presa, não é assim que acontece, tanto porque o presídio, igual eu te falei, não é essa... Tem jogos, tem música o dia inteiro, tem cachaça, tem tudo que você imaginar dentro do presídio. Então, tava tranquila, sabe? E pra mim era como se eu estivesse numa colônia mesmo, naquele momento, sabe? Tirando férias. Tirando férias, de boa. Tem os seus momentos ruins, né? Mas é isso. Pelo menos lá pra mim foi isso. É porque na minha cabeça, assim, é um lugar horrível, opressor, não, né? Sim, que você tem que dormir no chão. Eu falo assim, quando você chega assim... Se você chega uma pessoa assim que você não conhece nada, então você vai sofrer. Agora, quando eu já conhecia tudo aquilo, então pra mim eu tirei de letra, sabe? Então foi uma coisa assim normal. É porque eu já conhecia, eu já era envolvida, eu já sabia como que era, já tinha outras pessoas que já sabia com quem você ia lidar. Já sabia com quem eu ia lidar. Porque eu acho que pessoas assim que chegam, assim, porque tem muita pessoa dentro do presídio que não é uma pessoa ruim, mas às vezes que foi presa por um desencontro da vida, ou então eu via muitas menininhas mimadas que se envolvia com coisa errada e do nada ia presa por um roubo, por mente fraca, mas que não era envolvida no crime. Sim. Tem muito, pra falar a verdade, eu acho que a maioria é isso, das pessoas que estão presas lá, não pessoas que são criminosas, mas pessoas que às vezes foi pra cabeça de alguém, entendeu? Tava no lugar errado. Tava no lugar errado. Tem muito disso, sabe? Então, aí pra essas pessoas aí pra essas pessoas é ruim, muito ruim, porque não conhece nada, já entra com medo. E se você entrar com medo lá dentro, esquece. Você vai limpar chão, vai lavar roupa, vai fazer tudo que você imaginar, entendeu? E se você não tiver uma visita, também um jumbo todo mês, aí você vai passar por essa situação pra você poder se manter dentro do presídio, né? Bom, né? Mas então, aí depois de um mês, né, que caiu minha ficha, aí eu tô presa, meus filhos, meu marido. Aí depois eu comecei a pensar, eu perdi meu casamento. Eu fiz tudo o que o diabo queria mesmo. Agora ele destruiu minha vida, aí foi, né? Quando você se arrependeu. Caiu minha ficha. Aí foi quando eu comecei a me arrepender, né? Começou a bater aquela saudade dos meus filhos. E bate a saudade e o desespero na hora, né? Porque como será que meus filhos estão? Como será que meu marido tá? Será que ele tá com ela? Eu ficava pensando. Eu ficava pensando assim, agora eu abri
espaço, né? Eu fui burra, eu fiquei pensando, eu fui burra, agora que eu abri espaço mesmo. Se ele tiver que ficar com alguém, agora que ele vai ficar mesmo. Sabe, começou a bater um desespero. E nesse dia, não foi nesse dia, né? Aí depois de uns dias teve o culto. Eu fui. Eu lembro que era a congregação ainda que teve o culto a congregação visita muitos presídios, né? Aí eles vão, levam o véuzinho, tudo bonitinho. Eu fui, participei desse culto. E é um culto assim tão, não nada contra, né? Mas é um culto bem seco. Mas mesmo assim, eu chorei tanto, sabe? Ali Deus já me visitou. E a partir daí eu comecei a buscar, né? Voltei a orar, voltei a jejuar, voltei meus propósitos particulares na madrugada com Deus. E voltei ali, fui renovada no Espírito Santo dentro do presídio. E aí começou a minha caminhada com Deus. Aí eu comecei a entender os propósitos de Deus na minha vida, que tinha me colocado ali pra me dar uma surra mesmo, pra me dar um choque de realidade. E aí você já se entregou. Aí já me entreguei e voltei completamente. Você não teve problema, né? Porque muita gente tem problema com isso. Na verdade, tem vontade, tem desejo. Eu conheço pessoas que já me falaram isso. Morre de vontade, de desejo de voltar para a presença de Deus, mas não volta por medo do que as pessoas vão falar. Não, então, mas eu sempre fui muito de verdade com tudo. Eu sempre fui assim, muito de verdade comigo, muito de verdade com meus sentimentos. Eu sempre fui uma pessoa que nunca liguei pro que os outros iam pensar, pro que os outros iam achar. Tanto que eu cheguei vamos dizer, a top, a malandrona dentro da cadeia. Daqui um mês eu tava servindo a Deus. Isso pra nós era, como se dizer, boroca, né? Entende? E assim, eu não liguei pra isso, não. Eu fui com a minha fé, porque eu sempre fui uma mulher de muita fé. Eu sempre fui muito decidida com as coisas que eu queria. E ali, eu já comecei a orar, a buscar mesmo. Igual eu falei, acho que não demorou uma semana ou 2 semanas, eu já tava ali orando na igreja, fazendo culto nas celas, sabe? Já estava sendo usadíssima por Deus lá dentro. E o que eu acho engraçado é porque, pra falar a verdade, nem chegou a acontecer isso comigo, de eu ser criticada, de eu ser apontada, porque Deus sempre me usou com muita autoridade. Então, até aquelas pessoas que eram fortona, malandrona dentro da cadeia, me procuravam pra pedir alguma coisa de Deus, sabe? Então, é porque é um mar de sentimentos lá dentro, né? Ao mesmo tempo você sabe o que você é, mas você sabe o que você precisa. Você precisa, né? Porque entendeu? É porque querendo ou não tem um vazio, né? E exatamente. Sabe que esse vazio só Jesus pode preencher. Então, aí comecei a ser muito usada por Deus. Aí foi o dia do meu julgamento. Do meu julgamento, da minha audiência, né? Eu fiz um propósito muito forte com Deus, falei com Deus, aí fui pra audiência. Chegou lá eu acho que foi Deus que me usou assim. Quantos meses quando você foi pra audiência? Eu fui demorou, eu acho que foi 7 meses. Depois de 7 meses eu fui. Tanto que eu fui pra audiência e depois eu saí. E você ficou esses 7 meses lá? Só buscando, sozinha? A gente vai falando, a gente esquece, é tanta coisa. E assim, eu falei com Deus, né? Eu falei assim com Deus, meu Deus, se o meu marido vir aqui nesse presídio me visitar, porque era impossível, eu sabia que a família dele ia perseguir ele. E até por ele também, até né? Por ele mesmo, na cabeça dele ele estava com raiva, com vergonha. Esse é um momento de loucura, né? Qualquer pessoa que olhasse essa mulher é doida. É louca. Todo mundo teve essa... Até eu tive essa impressão de mim. Sabe, a gente para e eu consigo ter esse pensamento. Foi uma coisa louca mesmo. Meu filho tinha 6 meses, sabe? Então meu marido ficou com muita raiva. E ele ficou cuidando do bebê? Ele ficou cuidando do bebê. Aí meu filho foi morar com a minha sogra. Eu vou chegar lá. Aí eu falei pra Deus, Senhor, se o Senhor trazesse ele aqui, né? Fiz um propósito com Deus. Pelo amor de Deus, traz meu marido aqui, eu não aguento mais. Eu só quero saber que minha família tá. Eu só quero ter certeza que eu vou sair e vou ter minha família. Jesus é maravilhoso. Sabe? Jesus então, escorreu. Nossa. E acertou tudinho pra você. Olha, e aí eu falei, eu prometo, meu Deus, se ele entrar aqui, eu nunca mais vou olhar pro lado. E assim, o que aconteceu? Ele foi te visitar. Não, antes de eu estar no propósito, eu mandava uma par de carta pra ele não me respondia, não falava nada. Do nada, no dia das mães. Não, foi no Natal. A primeira vez que ele entrou, eu passei uma prova lá dentro ainda.
Mas ele mandava as coisas pra mim, só que ele não tinha entrado ainda. Aí chegou em dezembro, no Natal, só me chamaram lá na cela falando que ele tinha chegado. Pra mim foi um desespero, um misto de desespero. Você não tava esperando? Não, foi de surpresa. Foi um misto de desespero, de alegria. Quando ele não podia descer no raio, né? Então teve que ser parlatório, porque ele não podia descer no raio. Porque a gente tava, querendo ou não, ele tava no meio do meu processo, né? E a gente tava com aquela medida protetiva, né? Que ele não podia chegar a tantos metros de mim. Então foi Deus que fez o milagre, porque a diretora do presídio me chamou lá em cima e falou comigo: como você quer que eu falo pro seu marido que tá com uma medida protetiva entrar no presídio? E eu falei: pelo amor de Deus, eu só tenho ele. Se ele não entrar aqui, eu vou ficar sozinha, abandonada. E assim, era impossível até dele entrar lá. Não podia, né? Se pelo juiz ele não podia chegar perto de você. Entendeu? Não podia, não tinha como. Porque a gente sabe, né, como que é uma medida protetiva. Não pode ficar certos metros de distância que... Parece que é 100 metros de distância, né? Então, que se ele chegar, eu posso acionar a polícia e ele vai preso. Entendeu? Então, aí já era um milagre acontecendo. Porque ele não podia, era um presídio, era uma coisa muito certa, né? Tipo, dentro da lei. E Deus fez o reboliço e ele entrou. A diretora deixou. A diretora entrou, a diretora deixou. E a diretora era ruim. Todo mundo falou: vixe, ele não vai conseguir entrar não. A dona... não vou falar o nome dela. A diretora não vai deixar nem a pau. Não vai deixar. E assim, mas só que a gente teve essa conversa, tipo, um mês antes, né? Quando subiu lá pra cima o meu, como que chamava o nome? Esqueci. Tem que assinar um papel, né? E você colocar o nome da pessoa que você quer que te visite. Aí quando subiu, aí ela achou engraçado, né? Eu acho, não, só pode estar brincando com a minha cara, né? Que eles puxam tudo, né? Eu também acharia, né? Assim, a gente agora em si, você também. Eu acho que você também para e pensa, né? Meu, é tanta coisa assim que a gente ficou até apreensivo do pessoal lá, né? Não acredito que você veio aqui. Nossa, todo mundo falou, até as pessoas dos presídios, as pessoas, minhas amigas, assim, do presídio, os pais das meninas do presídio que ela... Deixa eu dar uma pausinha aqui pra você me contar uma parte aqui. As meninas, sua irmã foi presa, ela era de menor, então ela não foi junto com você. Não, ela foi... As outras duas foi junto com você? Foi. E elas foi como? Foi quase elas ficaram matando. Com raiva muito de ódio. você? Como que foi? Muito ódio, tanto que a gente desfez amizade lá dentro mesmo. Porque elas falavam que, eu fui presa por causa de você, sabe? Tipo assim, não foi por causa de mim, eu não obriguei elas e elas foi porque elas queriam. Na hora... Como que foi? Na verdade, te incentivaram, foram de boa? Na verdade, eu quis incentivar. Não que incentivei, eu só falei: olha, vamos lá comigo. E elas foi. Só que elas estavam cientes de tudo o que ia acontecer. Você já tinha falado pra elas? Isso, elas já estavam cientes, qual era a minha intenção e tudo mais. Aí, ficaram me odiando as duas, coitadas. É a pergunta que não quer calar. Até eu me sinto odiada. E elas como ficou quando soube que ele tava lá pra te ver? Meu Deus, elas me odiaram mais ainda. Sabe, foi uma coisa louca. A gente tava aqui presa por causa dele. Automaticamente ela pensava isso, né? A gente tava presa por causa dele, ele tá aqui. Tipo, foi uma coisa muito louca. Eu tive que passar muita coisa. Mas só que elas também entendiam que eu precisava, sabe? Porque elas não estavam lá, elas sabem como que é a solidão lá, elas sabem como que é. Então elas sabem que eu precisava dele. Teve uma que ficou com muita raiva de mim. E a gente só se bicava lá dentro. Aí teve uma outra que sempre foi muito amiga minha, assim, de igreja também. Quando a gente era da igreja, ela era minha amiga. A gente desviou junto, fez tudo errado junto, mas ela me abraçava, tava comigo, sabe? Por mais que ela sentia raiva, que ela tava lá automaticamente por causa de mim, mas ela tava do meu lado. Ela tava até diz ela que ficou feliz, né? Porque ele foi me visitar, mas ela ficou com muita raiva. Muita raiva. Todo mundo ficava com raiva de mim. Porque achava que você tá aqui presa por causa do cara. Loucura, né? E o cara tá aí te vendo. E eu toda feliz. E o pessoal meu... E outra pergunta, pra você terminar de contar. Deixa eu perguntar que a gente fica com dúvida, né? Uhum. A moça que foi prejudicada em tudo isso. Sim. Qual que foi o desfecho dela? Eu não sei. Você sabe dela hoje? Não, eu vou falar. Sabe o que aconteceu? No dia que eu saí do presídio, eu encontrei com ela na minha frente. Ela saiu correndo de mim na rua. Olha como que é. No dia que eu saí do presídio,
Aí eu fui trabalhar com o Marcelo, né? Com meu esposo. E eu vi ela. Imagine ela, velho. Fui eu. É que eu não sei eu não sei direito das coisas, mas vai saber que eles se envolveram depois. A menina não presta. Ai, Deus que me perdoa. Eu acredito que não, né? Porque na cabeça dela, mas passando por isso. Era uma pessoa assim que não prestava, vamos dizer assim, né? Não tinha uma boa índole também a menina. Sim. Não sei se ela era garota, não sei o que acontece, mas eu sei que eu vi. No dia que eu vi ela correu de mim. Ela me viu assim, ela ficou branca, ela correu de mim. Também, não, aí depois, a gente morava no mesmo bairro, ela morava. Não tinha como não se ver. Não tinha como não se ver, então eu vi ela umas 2 vezes depois que eu saí do presídio, entendeu? Mas toda vez que ela me via, ela baixava a cabeça, só que ela que fez de tudo pra me prejudicar, né? Ela tava no direito dela também, sabe? Tipo, sim. Hoje em dia, eu paro pra pensar, né? Inclusive, se um dia eu tiver a oportunidade de encontrar com ela de novo, eu não tive essa oportunidade ainda, mas hoje em dia não me traz mais mágoa nenhuma. Eu queria pedir perdão pra ela, né? Se um dia ela ver esse podcast, ouvir alguma coisa, eu peço perdão pra ela. Me desculpe, eu tava tomada pelo inimigo, eu não sabia o que tava fazendo, né? Então, eu não culpo ela, sabe? Eu fui a culpada, pra falar a verdade. Eu fui a culpada de tudo, porque ela não sabia que ele era casado. Ela não sabia que ele tinha filho, sabe? Então, ela não teve culpa, né? Eu que fui louca mesmo. Hoje eu consigo entender isso, sabe? Hoje minha mente já tá mais aberta. Mas naquela época eu não... Você não pensava sozinha, né? Eu não pensava. Quando a gente tá tomada pelo inimigo... Só a gente acata. O impressionante é que uma semana antes eu tinha ido pra um culto, né? Visitar uma igreja e pro culto. Quando eu tava muito ruim, eu ia pro culto. Eu sempre fui de me consolar nos pés do Senhor. Mesmo doida, eu ia pro culto, eu ia pra igreja, sempre fui assim. Aí Deus falou comigo, falou, olha, o inimigo tá armando um laço, vigia. Até entanto, né, nem dei muito ouvido e aconteceu, depois de uns dias aconteceu isso, que eu fui presa. Então, aí ele foi me visitar, eu passei toda essa tribulação lá dentro, de todo mundo me perseguindo, porque sempre fui muito perseguida, muito, sempre. Porque eu praticamente estava presa por causa dele. As irmãs lá do presídio ficou com raiva de mim. Ficou todo mundo com raiva de mim, sabe? Mas eu não tava nem aí, eu tava só feliz. Sabe? O pessoal me viu, eu tava com um sorriso de ponta a ponta, não tava nem aí. Porque eu nunca fui de ligar pra ninguém. Nunca fui de ligar para o que os outros falam, para o que os outros pensam. Eu sempre fui com muito mente aberta. E... então, aí teve minha audiência, né? Depois de 7 meses... Depois de 7 meses teve a minha audiência e chegou na audiência, eu tava já no propósito comigo, eu falei, Senhor, que não seja a minha boca, meu Deus do céu, mas fale por mim. Eu sei que eu só olhei na cara daquela juíza, era uma juíza mulher. Eu falei, olha, eu contei tudo, fiz tudo, eu não escondi nada. Eu falei a verdade. Eu fiz, mas eu tô arrependida. Eu tenho 3 filhos para criar, eu nunca tive passagem, né? Mas aí eu já entrei numa história louca lá, né? E não sei como. Aí, olha como que Deus justifica a gente. As meninas estavam com raiva de mim, né? Porque achou o quê? Porque no crime que a gente assinou, era papo de ficar muito tempo na cadeia, sabe? E tipo assim, o medo delas era o quê? Que eu jogasse tudo pro peito delas e tentasse me safar de alguma forma, sabe? Aí eu fui, falei tudo certinho lá com a juíza, na hora de falou toda separada, aí eu falei com a juíza, né? E olha como que Deus, ele sempre foi na minha vida. Eu falei assim, meu Deus, quem vai me justificar é o Senhor. Porque eu tava até assim, tipo, vamos se dizer, umas ideias. Porque elas falou que, né, nesse negócio de crime assim, é dito que é umas ideias, não sei, né, como que funciona. Aí ela falou, ela me colocou nas ideias, porque falou que eu não iria assumir meu BO, e se eu não assumisse meu BO, eu tava, vamos se dizer, na mão deles, sabe? E tá, aí no dia da audiência, faz tanto tempo assim que a gente fica tentando trazer, né, pra memória, tanta coisa,
que a gente até se confunde. Aí no dia da audiência, né, eu fui lá, falei a verdade, aí o próprio advogado das meninas, eu não tinha advogado não, era público, o delas era particular. O próprio advogado delas falou assim, olha, ela falou tudo certinho lá, ela segurou o BO dela e vamos ver o que vai acontecer. Aí, o que aconteceu, no dia da nossa audiência, eu não recebi a resposta. No dia da nossa audiência, a gente ficou no aguarde. Fiquei no aguarde acho que 1 mês. No dia... Aguarde é quando você não tem uma resposta, nem que sim, nem que não. Ficamos 1 mês no aguarde da resposta, né? E aí, eu acho impressionante que quando Deus ele tem um propósito na nossa vida, ele faz tudo assim na direção certa. Eu lembro que no dia que eu saí do presídio, foi assim, tava um dia muito chuvoso. Aí, a assembleia, inclusive era assembleia, eu lembro muito bem. O pessoal da assembleia era dia de semana. Não tinha nem costume de ter culto dias de semana lá. Aí eu lembro que a assembleia, né, um pessoal da Assembleia de Deus entrou lá e tava tendo um culto. Só que aí eu tava dentro da cela, tava chovendo. Aí perguntaram quem vai querer sair, né? Eles perguntam quem vai querer sair para participar do culto. Aí do nada eu falei, eu vou. Coloquei uma roupa rapidinho e fui lá, porque os cultos não eram na cela, era lá no pátio. E saí, fui na chuva mesmo. E ali Deus tomou a boca de uma varoa lá, eu não sei se era missionária, não sei que era uma serva de Deus. E falou, hoje Deus está abrindo os cadeados. Foi forte ali, eu senti a presença de Deus, comecei a receber ali de Deus. À noite cantou meu alvará. À noite. Olha, eu falo que foi uma coisa assim surreal. Mas você foi absolvida? Não fui não. Você foi condenada? Eu fui condenada. Quanto tempo? 4 anos e meio. E você ficou? Eu fiquei 9 meses presa, para honra e para a glória do Senhor Jesus. Fiquei 9 meses e assinei 4,5 na rua. E assim, Deus sempre veio falando comigo. As meninas foram absolvidas? Nenhuma foi absolvida, todas foi penalizada, mas a mais severa foi eu, com a pena mais severa. Teve uma que pegou 2 anos, outra que pegou 3, eu que fui a... Né, porque querendo ou não, eu era a cabeça do negócio. E eu entendi o quê? Que Deus me levou para aquele lugar para que eu desse mais valor para meus filhos, com certeza, para que eu desse mais valor para minha família, para que eu voltasse para os caminhos dele, para que eu fizesse uma obra lá dentro. E a partir desse momento, saí do presídio. Comecei a passar aí depois que eu saí do presídio, comecei a passar uma luta muito grande na minha vida, porque eu tinha sido presa. Meu filho tinha 6 meses, o Enzo. E o que aconteceu? Ele ficou 9 meses no cuidado da minha sogra. E o que? Eles não aceitavam que eu saí do presídio com o Marcelo já. Vamos se dizer, a gente já estava junto de novo. E para a família dele descobrir isso, a família dele não sabia nem que ele ia me visitar. Ele pegava carro escondido de madrugada, ia e tentava esconder de toda forma. Eu lembro que ela só descobriu que ele estava indo me visitar assim verdadeiramente quando voltou um jumbo para casa dele. Ele mandou um jumbo para mim, só que a carteirinha dele tinha vencido. Aí o jumbo voltou. E aí imagina, chegando um jumbo lá na casa dela, né? Um jumbo, uma caixa. Marcelo, que isso? Descobriu que ele estava me visitando. Eita, foi estreito, ficou brava. Mas eu lembro que depois de acho que 2 a 3 dias eu saí já do presídio. Eu fui. Aí o que aconteceu? Começou a luta. Pra mim. Ela estava com seu filho? Ela estava com meu filho. Começou a luta pra mim pegar ele, né? Eu saí do presídio, primeira coisa que eu fui. Lógico, é meu filho, né? Independente do que tinha acontecido comigo, que ela tinha cuidado, obrigado, né? Mas eu sou mãe, eu pensei assim, né? E aí eu fui e fui pegar meu filho, ela não deixou. Não é assim, ele nem te conhece, realmente, ele não me conhecia como mãe. Porque quando eu fui presa ele tinha 6 meses, ele era um bebê. Ele não me conhecia como mãe. Aí eu fui na ideinha dela, né? Ah, não, vai pegando ele aos poucos, até ele se acostumar com você. Só que nesse trajeto, ela entrou com uma ação contra mim, pra pegar a guarda do meu filho. E ali eu não tinha condições nenhuma de pagar um advogado, mas a gente se virou. Eu fui atrás de um dos melhores advogados para poder entrar nessa causa comigo, mas eu sabia assim que, querendo ou não, era uma causa quase impossível, né? Porque eu estava assinando, fui presa.
por querendo ou não agressão. E ela alegou na justiça que eu era uma pessoa agressiva, que o meu filho não estava seguro comigo e tudo mais. Perdi a guarda do meu filho. A guarda ficou com ela? A guarda ficou com ela. E só até hoje a guarda é com ela. Ele mora com a minha sogra, aí a gente pega ele todos os finais de semana. Mas hoje em dia a gente não tem mais isso de briga, de intriga, nem nada. Eu vou chegar lá. E assim, aí... Mas isso pra mim foi desesperador não tava preparada, né, pra perder um filho, E eu tava orando pra Deus, eu não aceitava, mas não, de alguma forma Deus não permitiu isso. Hoje eu entendo o porquê que Deus não permitiu que naquela época eu ganhasse a guarda dele. Vou chegar lá. E assim, e aí começou a luta, porque eu era cristã e meu esposo budista. Budista de raiz mesmo, família toda budista, não conhecia. Para eles esse negócio de evangelho nunca existiu, nunca conheceu. Eu ia para o culto, chegava umas 10 horas, já era motivo de, como assim uma igreja está aberta até 10 horas da noite? Sabe, eles nunca conheceram isso, eles não sabiam o que era isso. E essa perseguição, meu marido falava que quando eu entrava no Espírito Santo era demônio, era uma coisa de louco. E aos poucos eu fui conquistando. Teve um dia que ele chegou em mim e falou, me chamou para ir pra igreja. Ele me chamou para ir pra igreja. E a gente foi. E ali Deus começou a trabalhar na vida dele. E eu falo assim, que quem não conhece Deus só vai conhecer Deus quando Deus pegar assim naquele, sabe, igual aconteceu com ele. Ele falou, eu não sei, eu não conheci Deus, mas o que Deus falou comigo, só eu e ele sabia. Então, a partir desse momento, ele começou a acreditar em Deus. E aí foi aos poucos. E hoje, para honra e glória do Senhor Jesus, é um diácono, pregador da palavra de Deus, usadíssimo por Deus. Tem o Espírito Santo de Deus, aquele que um dia ele riu, né? Zombou, não conhecia. E eu muito honrado por Deus, porque Deus tem feito coisas assim maravilhosas em nossas vidas. E a gente só tem que agradecer a Deus. Vocês tiveram outro bebê, né? Tivemos outro bebê, o Lorenzo. É verdade, a gente teve outro bebê, o Lorenzo, que é uma bênção. Meus filhos é uma bênção, minhas filhas usadíssimas por Deus. Sim. Assim, minha família, assim, é uma família constituída por Deus, assim. Eu acho que não tem dúvida, né, de tudo que Deus fez, assim, nas nossas vidas. Deus me libertou do tráfico, Deus me tirou das drogas, Deus me tirou do mundo da vergonha, sabe? Deus fez tanta coisa, transformou completamente, né? Sabe? E como que você, o lugar onde você era tudo isso, não onde que era onde você reside hoje? Não. As pessoas que viu você crescer dessa maneira, não são as pessoas que... Não, é uma história longa, tá vendo? Até eu esqueço. Mas assim, eles, a gente vai falando, porque hoje eles devem, imagino como que é, pra te ver, né? As pessoas que te conheciam lá atrás, não, um testemunho quem você vivo. Era e ver o que você é hoje após conhecer Jesus. É um testemunho vivo, eu falo todo mundo que me vê. Meu pai fala, a gente somos em 3 irmãos, meus irmãos sempre envolvidos no crime. Meu pai fala assim, Deus é na sua vida mesmo, porque... Todo mundo falou, eu era pior do que meus irmãos, eles falavam. Todo mundo que me conhecia me odiava. Sabe, todo mundo que me conhecia me odiava porque eu era ruim demais, eu matava, eu batia, eu era do gueto mesmo, vamos dizer, era da bagunça mesmo, sabe? Eu nunca entrava numa briga pra perder, eu era barraqueira, confusão, drogada, tudo que você imaginar. E Deus transformou. Deus, ele me tirou da lama, das garras de Satanás. Eu louvo a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida, sabe? E é só um pouquinho do meu testemunho isso, porque se a gente for falar, a gente fica o dia inteiro, né? A gente morava no Vila Barros, ali no centro de Guarulhos, uma vida totalmente conturbadíssima. Até que um dia Deus tocou no meu coração e me falou assim, vamos sair perto de tudo isso? Eu tava indo pra igreja já, mas tipo, eu não tava firme, sabe? Vamos sair de perto de tudo isso? Vamos fugir, sei lá, vamos viver, tentar começar a nossa vida em outro lugar, onde ninguém conhece a gente, vamos começar do zero. E aí a gente veio morar aqui no Bom Sucesso. A gente procurou na internet, né, viu um apartamento muito bom,
por um preço muito bom aqui no Alvorada mesmo, ali na Rua Branquinha. É Rua Branquinha ali? Eu não conheço por nome. Não. Então tem aqui pertinho mesmo. E aqui no Parque Alvorada. E a gente ficou ali. Essa foi o nosso começo, assim, que nós começamos a servir a Deus verdadeiramente. Aí não deu certo, acho que eu fiquei 8 meses, aliás, nesse apartamento, e não deu certo. A gente morou um pouco mais pra baixo, ali perto do Bom Sucesso mesmo, do shopping, na rua... Como que é o nome daquela rua? Aquela rua de frente? Aquela rua de Rua Manga. Rua Manga. A Rua Manga, que era muito conhecida aqui em Guarulhos, né? Então, eu morava bem ali. Aí, olha o que acontece. Eu tô um dia na minha casa aflita com os problemas da vida, né? Até aí eu já tinha trabalhado, nós já tava vivendo esse casamento tranquilo, sabe? Tava se reeducando, já eram outras pessoas, de verdade. Porque eu falo assim que eu costumo dizer assim que se afastar de todo mundo também fez muito bem pra gente. Se afastar da nossa família, se afastar das pessoas que traziam negatividades pra gente, sabe? Então a gente começou a viver afastado de todo mundo e começou a realmente viver a nossa vida. Porque a gente não vivia a nossa vida, a gente vivia em prol do que os outros achavam, sabe? Pelo nosso testemunho, por tudo que aconteceu. É difícil que as pessoas olhem, as pessoas até não acreditam na mudança, né? Não acredita, a verdade é essa. Fica esperando pra poder falar, né? Exatamente, esperando um pezinho ali pra falar, sabia que isso, exatamente. E a gente se afastou totalmente de tudo que nos fazia mal. Porque a gente lutou muito pelo nosso casamento, sabe? Eu acho que por mais que eu venha falar assim aqui, eu não consigo. Não dá pra explicar o quanto que a gente lutou. Era luta travada, sabe? Por quê? Porque o inimigo queria destruir o nosso casamento de qualquer jeito, porque ele sabia onde que a gente ia chegar. Ele sabia o propósito que Deus tinha na nossa vida. Então eu falo assim, um conselho assim que eu dou, pode servir pra mim, né? Eu não sei se vai servir pra vocês, mas assim, um conselho que eu dou. Se você tem um casamento ali, na onde você ama o seu marido e você ama a sua esposa, lute por ele até onde você conseguir, até onde você suportar. Quando não conseguir, entrega nas mãos de Deus, entrega nas mãos de Deus, porque Ele que vai tomar. Não desiste, porque eu creio que se Deus transformou o meu casamento, se Deus transformou a minha vida, Ele vai transformar a sua também. Amém? E assim, foi uma luta travada no nosso casamento, e a gente se amava muito. Se a gente não se amasse, a gente podia se largar. Não aguentava, sabe? Era uma coisa que a gente não conseguia explicar. A gente brigava, se batia, queria se matar. Propósito de Deus, né? Mas ao mesmo tempo a gente não conseguia ficar longe. E a gente tinha vezes que eu orava pra Deus tirar ele da minha vida, que eu não aguentava mais sofrer, sabe? Foi um vamos se dizer, foi um processo, né? Sim. A gente passou um processo muito grande. Vamos se dizer que eu acho que acho que uns 2 anos que a gente estamos bem assim, 100%, sabe? Mas foi um processo duro mesmo. Até a gente na igreja ainda, a gente brigava, a gente, sabe? Porque o processo de libertação também. Vai limpando, moldando, isso, com o tempo. Foi um processo de libertação também, pra nós dois, pro nosso casamento, sabe? Mas a gente não desistiu, então não desista. Se você ama verdadeiramente. Porque tem gente que tá nos casamentos sem furtar, né? Que não ama, às vezes suporta ou por conta do filho, ou por conta da situação financeira. Então, eu falo, se você ama mesmo... Tem pessoas que suportam até para poder ter uma imagem diante da sociedade. Então, verdade, verdade. Então, se você ama de verdade o seu cônjuge, se você ama a sua família, se você respeita, se você quer o melhor de verdade, lute. Por mais difícil que seja, lute. Que eu creio no milagre. Porque Deus fez na minha vida, então Ele pode fazer na vida de qualquer um, que buscar Ele verdadeiramente, que né? Deixar Ele fazer, porque exatamente, a gente tem que deixar Deus trabalhar. Não adianta a gente querer e não deixar, sabe? E então, aí a gente veio morar, né, afastado de todo mundo. E olha como que é impressionante. Eu falo assim que a rádio, ela edifica assim a vida de muitas pessoas. Ela muda a vida de muitas pessoas. Porque um certo dia, onde eu já não tinha mais esperança, né? Porque a gente se decepciona muito com a igreja, né? A gente se decepciona muito com pessoas, não com a igreja em si, né? Porque a gente se decepciona muito com as pessoas. E assim, a gente estava muito decepcionado, assim, com as marcas que tinha ficado, assim, em questão de igreja, de pessoas,
que não estavam certamente na posição que Deus queria. Porque tem, igual eu falo, tem pessoas que matam, tem homens e mulheres que se dizem de Deus, que mata a ovelha, que mata o crente, entendeu? Então a gente estava só esperando em Deus. E um certo dia eu escutei uma rádio. E ali Deus falou comigo grandemente, assim, através da rádio. E aí, na rádio, né, eles falam o endereço da igreja e tudo mais. E era perto de casa, assim, não tão perto, era no Ponte Alta, essa igreja. E assim a gente falou assim, vamos lá nessa igreja, eu quero ir nessa igreja. E eu fiquei escutando essa rádio uns 3, 4 dias assim seguido. E falando pro meu esposo, vamos nessa igreja. Só que ele não queria ir, né? Ele tava magoado. Teve um dia que a gente foi. E quando a gente foi ali, Deus falou com a gente grandemente mesmo. E aí a gente começou a frequentar aquela igreja ali firme. Naquela igreja a gente não era batizado ainda, a gente foi batizado. A gente casamos, legalizamos nosso casamento. Ali era Deus acolhendo a gente de verdade e nos preparando para a grande obra que Ele tinha para a nossa vida. E eu louvo a Deus por aquele ministério, sabe? Aconteceu coisas assim que nos fez afastar de lá, que às vezes não era o propósito, né? Às vezes era o propósito até um certo ponto. Um ponto de aprendizado, eu falo, né? De aprendizado, que eu aprendi muito ali, graças a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de lá. E tudo de bom que aconteceu na nossa vida foi através daquele ministério. Sabe, eu tenho muito a agradecer a Deus, porque eu sei que foi Deus que levou a gente ali. Aí a gente já se mudamos, ficamos mais perto do ministério, se casamos. Logo depois que a gente se casamos, fomos consagrados. Eu fui consagrada cooperadora primeiro, né? Ele também. Nós dois fomos consagrados cooperadores. E começamos a fazer a obra ali, cuidar da casa de Deus, com muito amor, com muito zelo. Logo, acho que muito rápido, foi 3 ou 4 meses a gente fomos consagrados a diáconos. Era pra gente ser consagrado a obreiro, né? Mas não fomos consagrados a obreiros, a gente foi direto pro diaconato. E ali pra gente era tudo novo, né? Porque a gente não sabia o que era isso, né? A gente tava... E começamos ali a ser apacentado, ensinado. Chegou um certo tempo da nossa vida que a gente viu que não era mais... Por exemplo, tipo assim, que Deus já tava levando a gente pra outro caminho. Pra um caminho maior. Porque Deus sempre chamou... A gente sempre soube do chamado que Deus tinha pra nossa vida, que era de servir, de fazer a obra, de pregar a palavra de Deus. E ali a gente já estava se sentindo preparado, porque na nossa igreja a gente não tinha oportunidade para pregar, para ser o que a gente é hoje, entendeu? Sim. Era só o pastor que fazia tudo, entendeu? Sim. Ele era como se ele tivesse chegado ali, ele era o único que era capacitado para aquilo, de pregar, de fazer tudo, entende? Então ali foi barrado um pouco o nosso chamado, sabe? E também era uma igreja que não... Tipo, tinha como se diz, a liberdade do Espírito Santo. Só que a gente era mais do que aquilo, sabe? Então a gente viu que Deus colocou a gente ali. Pentecostal, né? Pentecostal, exatamente. A gente sempre foi muito pentecostal, muito o que a gente somos hoje, sabe? E ali a gente foi vendo ali, orando para Deus, sempre na direção de Deus. Deus nos deu uma oportunidade. A gente saiu do Ponte Alta de novo. A gente costuma dizer assim, que a gente é muito obediente a Deus. Aonde Deus mandar, a gente vai. A gente sempre viveu pela obra de Deus, sabe? A gente nunca colocou nada à frente das coisas de Deus. Das obras de Deus. A gente nunca colocou nada à frente das obras de Deus. Nada, nem filho. Não teve impedimento que impedisse da gente fazer verdadeiramente a obra de Deus. E eu creio que Deus vai manter a gente sempre assim, com essa vontade de buscar Deus. Porque eu costumo dizer assim, que eu faço para Deus em forma de gratidão para Ele. Porque mais que eu faça, não vai ser o suficiente para agradecer tudo que Ele fez na minha vida e tudo que Ele tem feito, sabe? E é só vitória depois que eu tive um encontro verdadeiramente com Deus, que Deus transformou minha família,
libertou meu casamento, libertou a minha vida. Glória a Deus. E hoje eu e minha família serve a Deus com muito amor, com muita dedicação e esperamos ganhar muitas almas para Ele. Creio, esse é o propósito, de né? Nossa vida o propósito que Deus tem nas nossas vidas é de ganhar almas, de ir pra luta mesmo, de ir pro campo de batalha, de correr atrás do prejuízo, né, que o inimigo tem feito aí no mundo. E é assim. Glória a Deus. Toda a glória para o Senhor Jesus. Aí né? hoje já, graças a Deus, a gente percebe, né, que tem uma vida tranquila. Nossa, é bem diferente. Só assim. E hoje estão sempre junto, né, na obra, no trabalho. Então eu louvo a Deus por isso. Inclusive né? ela tem uma lanchonete, eu vou deixar um número para vocês aqui, ó, pra vocês pegarem o lanche maravilhoso. Porque então, até a nossa lanchonete é um testemunho. Eu costumo dizer que tudo na minha vida é um testemunho. Se a gente ficar aqui, a gente fica... porque eu vou até perguntar, você, como que foi? Você aprendeu como? Você tem algum tipo de curso? Porque a gente percebeu que é um lanche de gente profissional, né? É bênção, eu vou falar assim, ó. No começo Muito desse bom. ano, no começo desse, eu peço até perdão assim pra empresa, eu não vou citar nomes, mas assim, eu sempre fui uma pessoa muito dedicada em tudo que eu faço, muito. E eu sou uma pessoa que eu pego as coisas assim no ar. Aprende fácil. Aprendo fácil. Eu recebi uma oportunidade de emprego para trabalhar numa lanchonete no shopping, muito conhecida. Não é McDonald's. Não sei se pode falar, né? Mas não é. Numa lanchonete assim muito conhecida, né? Os lanches lá é maravilhoso. E ali eu era responsável. Eu nunca tinha trabalhado disso, mas eu era responsável em fazer os lanches. Aí aprendeu. Aí aprendi. Perfeitamente. Aprendi do jeito mais ou menos, sabe? E é aquilo que Deus fala, né? Na onde que nós tocarmos nossas mãos será abençoado. Sim. E tudo que eu faço com muito amor. Tudo que eu faço, eu consagro ao meu Senhor Jesus, sabe? Então, é tudo Ele. Não tem. Glória é tudo a Ele. Eu Deus. nunca fiz curso, nunca fiz nada. É tudo Ele que dá a sabedoria. Sei lá. É Deus. É tudo Deus na minha vida. Deus colocou essa vontade, porque Deus sempre falou pra mim, filha, você não vai ficar por cauda, você vai ficar por cabeça. Eu falei, amém, Jesus. Eu não sei quando que vai acontecer, mas eu tô buscando isso. E assim, eu trabalhei um mês nessa lanchonete, registrado, CLT, tudo certinho, com passagem, tá? Com tudo que vocês imaginar. Deus ainda quis me honrar, mostrando que eu não precisava ter vergonha. Sim. Do que, porque isso, querendo ou não, você vai procurar um serviço registrado hoje em dia, né? Sim, é difícil. É dificílimo, nossa, muito difícil. E assim, aí eu comecei a trabalhar nessa empresa, né? Só que olha o que aconteceu, eu comecei a me afastar de Deus, porque era muito, trabalhar em shopping você sabe, né? Sim. Segunda a segunda, correria, comecei a ficar distante dos meus filhos, e até que eu falei, não, meu Deus, eu não sou corrompida desse jeito, eu preciso do serviço, eu preciso. Mas eu preciso mais de ti. Jesus. Né? Porque tem tantas pessoas a gente vê se corrompendo, né? Tipo, na verdade, nem se corrompendo, né? Se deixando levar pela situação. Acaba o emprego afastando a pessoa pelo fato de Deus, de impossibilitar ela de ir para a igreja. De estar na presença de Isso Deus. eu falei, não, meu Deus, eu não aceito nada que me afaste de ti. Muito sábio da sua parte. E larguei. É sábio, mas não é fácil tomar certas difícil, atitudes, sim. né? E larguei, não pensei. Mas é a palavra de Deus, né? Buscar o primeiro reino do céu e a sua justiça. As mais coisas. Perfeito. Deus acrescenta automaticamente, Exatamente. né? Porque Ele cuida. Cuida. Eu falo assim que eu sou um milagre de Deus, eu vivo de Deus, eu vivo da obra de Deus. E a obra de Deus não é a igreja. A obra de Deus é o nosso coração, a nossa verdadeira intimidade com Deus. E assim, saí com um mês e meu esposo desempregado, porque eu tinha que sair para trabalhar, ele cuidava das crianças, né? E falei, amém, agora eu não sei o que eu vou fazer, Jesus, eu só te obedeci. Só renunciei mais uma vez. Aí que Deus, comecei a orar ali, pedindo para Deus me mostrou uma lanchonete. Ajoelhei, orei ali, clamando a Deus, Deus me mostrou uma lanchonete. Eu levantei, amor, nós vamos montar um negócio de lanche. Meu marido, uma bênção. Como, amor? Nós não tem dinheiro, nós não tem condição. Não quero saber, nós vamos montar
nós vai montar uma lanchonete. E eu sempre fui muito decidida, muito focada em tudo. Quando Deus já ardeu no meu coração, eu já fui pra internet, já fui procurar um logo, já fui pedir pra Deus o nome da lanchonete, já fiz o cardápio, já fiz tudo. Antes de ter lanchonete, antes de ter tudo. Já tinha nome, já cardápio, tinha tudo. Pela fé. Pela fé. E assim, a gente começou aos poucos. Aí eu comecei a trabalhar pelo iFood e fazendo um lanche em casa, com o pouquinho que tinha. Eu falo que eu comecei com R$100. Comprando, sabe, eu comecei, sabe como? Comprando hambúrguer de mercado, comprando pãozinho no mercado. E o que saía eu ia repondo, o que saía eu ia repondo. Só que aí eu sempre fui de perguntar, né, pras pessoas. E eu sempre quis fazer tudo muito certinho, sabe? Não uma coisa não algo que fosse normal, mas algo que chamasse atenção. Tivesse querendo não alguma coisa a mais, entendeu? E aí, orando a Deus, clamando a Deus. Primeiro, Deus enviou uma serva de Deus que me deu uma quantia muito boa pra mim melhorar, né? Aí a gente procuramos uma distribuidora e conseguimos comprar os produtos da melhor qualidade, do bom e do melhor, montar os lanches que a gente verdadeiramente queria montar, sabe? E aí colocamos no iFood. Aí começou a sair pelo iFood. Fizemos uma conta lá e começou a sair pelo iFood. E aí, do nada, Deus falou: você vai pro Soberana. Vai se mudar de novo. Eu falei: meu Deus, de novo. Aí me mudei. Primeiro me mudei numa casa simples, 3 cômodos. Mal cabia a nossa família, nossas coisas, nossos móveis. Falei: meu Deus, o Senhor me trouxe aqui pro Soberana pra quê? Né? E ali eu conheci, fui pra ajudar uma pastora a tocar uma obra lá no Soberana. Uma obra que tava totalmente largada, sabe? Só que aí eu percebi por que tava largada. Cheguei lá, comecei a fazer a obra, comecei a obedecer, só obedecendo minha pastora, né? Como uma serva de Deus, a gente temos que primeiramente honrar nossos pastores, né? Obedecer. E fui fazendo as coisas certinhas, né? Só que aí ela começou, ela que me levou lá, alugou a casa pra mim, colocou a gente lá, falou pra gente ajudar ela na obra e tudo mais, que ela ia ajudar a gente também e tudo mais. E a gente tava ali tocando a obra praticamente. Dirigia culto, fazia tudo, sabe? Só que aí eu comecei a ver umas coisas assim, sabe? Eu comecei a orar pra Deus: Senhor, por que o Senhor tá me mostrando isso, né? Aí eu até então eu não sabia, né, o propósito de Deus. Ela começou isso não faz muito tempo, tá? Faz acho que uns 5 meses. 5 meses? Uns 3 ou 4. Por aí. Não faz muito tempo, eu não sei direito, mas não faz muito tempo. E eu falei: que propósito é esse, meu Deus? E até então eu não entendendo nada, só obedecendo ela. Limpava a igreja sozinha, cuidava da igreja. E trabalhando nos lanches, trabalhando nos lanches. E é interessante ajudou, porque ela ajudou. Você é assim, na hora do culto, você fecha tudo, desliga o aplicativo, vai pro culto, e quando chega do culto que você volta para trabalhar. Tem que colocar Deus em primeiro lugar. Tem hora que dá uma apertada, né, mas Deus, ele sempre surpreende a gente. Glória a Deus. E ali, né? E era em outra casa. Isso, ainda era em outra casa. Eu não estava entendendo o propósito de Deus. Só que aí eu orando, né? Deus estava insistindo pra mim que queria. Eu vi a lanchonete. Eu falei: meu Deus, mas como? Não tem condições de abrir lanchonete. Aí fui ver uma casa que tinha uma garagem, né? Simples, tudo muito simples. Eu já tinha uma chapa, né? Porque minha irmã vendia lanche antes. Aí a gente tinha uma chapa. A gente já teve também uma barraca de pastel, só que não vingou. A gente vendeu tudo. Aí tinha uma chapa lá, eu falei: meu Deus, eu não sei como, mas eu vou abrir. Do meu jeito, eu e meu esposo alugamos essa casa, né? Sem condição nenhuma, porque o preço é muito maior do que a gente era acostumado a pagar. Mas Deus falou que era para ir, que Deus estava com a gente.
E eu confiando mais uma vez, né? Porque Deus já tinha feito tanta coisa na minha vida, não tinha por que eu confiar. Eu nunca tive motivo de desconfiar das obras que realmente eu tinha certeza que era de Deus pra minha vida. E aí aluguei a minha casinha com uma garagem, que é uma bênção, tá lá, alugada. Deus foi nos dando... Tô trabalhando, tô servindo a Deus, colocando Deus sempre em primeiro lugar, com certeza. E Deus não tem deixado faltar nada, Deus tem abençoado. A gente não tinha condições de abrir uma lanchonete, sabe? A gente não tinha condições, assim, por mais que seja simples, lá, você viu, né? Mas a gente não tinha nada. Deus preparou uns puff lá, preparou bem simplesinho, mas tudo Deus preparou, sabe? E aí ele preparou o espaço. Eu falei, mas e o dinheiro, Jesus, né? Não tem dinheiro, né? Porque querendo ou não, pra você começar alguma coisa, você tem que ter pelo menos R$1.000, R$1.500, alguma coisa assim pra comprar as coisas, pra repor, né? E aí, o interessante de tudo isso é que eu entendi o propósito de Deus, porque que ele tinha me levado pro Soberana. Um dos propósitos foi para abrir a nossa lanchonete, para Deus nos honrar ali com o nosso negócio próprio. Sim. Mas o mais interessante é que a igreja que Deus levou a gente lá era uma igreja totalmente do homem, totalmente desconcertada, sabe? E tinha uma alma lá que ela já estava há 6 anos, vamos se dizer, presa, né? Presa numa coisa que não ia pra frente, sabe? Que tava machucando ela espiritualmente e que ela só não tinha coragem. E assim, aí um dia eu pedi a bênção, né? Porque eu falei, não, esse não é o meu lugar. Eu não nasci pra ficar no meio da mentira. Deus não me levantou pra ficar no meio da mentira. Eu pedi a bênção, minha pastora contendeu comigo, não quis me liberar, falou que eu tava confundida. Eu falei, não, a senhora tem que ter mais responsabilidade, sabe? Um assunto assim que não vem ao caso. E me afastei da igreja, só que eu só me afastei. Eu não só saiu do ministério. Só saí do ministério, só saí do ministério. Só saí do ministério, né? Porque no mesmo dia que eu pedi a bênção, eu já fui pra outra igreja, porque eu não gosto de ficar sem ir pra igreja, porque eu sei que tem muita gente que fala assim, eu sou crente, mas sou crente dentro de casa. Isso não existe. Não existe isso. Você fica fraco, você fica... Não existe. Eu acredito que uma ovelha tem que estar sendo apacentada. Tem que ser. Não existe crente dentro de casa. Não existe isso. E no mesmo dia que eu pedi a bênção, eu fui procurar outra igreja. E eu falei assim, meu Deus, eu não sei onde que eu vou, mas a primeira igreja que eu entrar, eu preciso que o Senhor fale comigo e me mostre se eu estou fazendo a coisa certa, se eu estou errando, né? Porque às vezes a gente se magoa, né? Ou então pensei que era da carne. Não, aconteceu certas coisas, mas às vezes Deus tem um propósito ali mesmo. Sim. Né? Porque muitas das vezes Deus traz a gente para certos lugares que a gente seja a diferença. E através das nossas vidas, mudar tudo, né? Sim. E aí, fui numa igreja. E Deus falou assim pra mim, filha, você não vai sair de lá ainda, porque eu só te trouxe aqui pra você ganhar uma alma pra mim. Pra você salvar uma alma. E eu fiquei sem entender, né? Mas não continuei indo pra igreja. Eu fiquei um pouco... Não, ela vai vir me pedir perdão, né? Eu não fiz nada, eu só fiz ajudar. Ela vai vir me pedir perdão, essa pessoa. E ela não veio. Só que aí, num certo dia, 9 horas da manhã, bateu lá no meu portão uma irmã, diaconisa também, lá da igreja. Uma bênção, uma mulher, assim, maravilhosa, sabe? Maravilhosa, assim, eu... Tipo, não tinha ainda não tinha nem conhecido ela, assim, tipo, a pessoa que ela era, né? Maravilhosa, uma pessoa assim que eu louvo a Deus pela vida dela, por ter colocado ela assim na minha vida, de verdade. E ela chegou na minha casa e falou assim, olha, eu sempre fui muito dedicada à obra de Deus, né? Como vocês têm acompanhado, né? E tipo assim, ela falou assim, olha, me perdoa por estar vindo aqui, eu não sou de vir na casa dos outros, eu não sou de estar incomodando ninguém, mas eu tive um sonho assim, assim, assado, e eu vim aqui na sua casa porque eu preciso saber da sua boca, o que aconteceu? Porque assim, muitas pessoas entrou ali naquela igreja e saiu, mas todas essas pessoas, a pastora tinha um motivo de falar. Só que o que eu achei impressionante é que ela não falou nada, ela não teve motivo para falar de vocês. Então eu tô impressionada. Por que você saiu? O que aconteceu? Aí eu, né? Tipo, não, fiquei tentando evitar essa conversa, né? Porque a gente tem que ter cautela, né? Sim. Pra não matar uma alma, né? Não matar a ovelha, né? Imagina, o que tinha
a situação que tinha acontecido, que eu tava passando, que Deus tinha mostrado pra mim. Às vezes, se eu falar pra uma pessoa assim que não tá realmente na fiação de Deus, podia afastá-la da presença de Deus, sabe? Então, aí, eu comecei a comentar assim com ela meio por cima. Ela falou assim, olha, eu fui numa igreja e Deus falou grandemente comigo. E, assim, Deus falou pra mim que eu tinha que ficar na igreja porque tinha uma alma que falava assim, que se fosse pra ser crente, queria ser crente igual eu, que se espelhava muito assim na minha vida, sabe? Aí ela começou a chorar. Era ela. Ela começou a chorar. Eu também comecei a chorar porque eu comecei a entender, sabe? Entender os propósitos de Deus. E ela falou, era eu. E começou a falar de tudo que ela tinha passado já, de tudo que, sabe? Como ela estava machucada. Glória a Deus. E aí eu entendi que Deus queria... Te levou pra lá pra cuidar dela. Pra cuidar dela. E hoje eu me sinto muito na missão de cuidar dela, assim, de verdade. E aí, né? Ela falou assim pra mim, aí a gente conversando, né? Conversou. Aí eu tava contando meus projetos, ela falou assim pra mim, quanto você precisa... quanto que você precisa pra você abrir a sua lojinha? Pra você abrir a sua lanchonete? Aí eu falei assim, não, misericórdia, eu não preciso de nada, né? Eu não preciso de nada, porque eu pensei assim que naquele momento ela tava assim, tipo, querendo só me retribuir de alguma forma, sabe? Por tudo que eu tinha feito por ela, assim. Mas eu não fiz nada, quem fez foi Deus, sabe? Eu só fui um canal, assim, um instrumento. E assim, ela foi e perguntou pra mim, quanto que você quer? Eu falei, não quero nada, não aceitei nada dela naquele momento. Eu falei assim, olha, se for verdadeiramente de Deus, Deus vai tocar no seu coração e vai mostrar a quantia que eu preciso, né? E eu pensando assim, meu Deus, perdi a bênção, sabe? Né? Mas eu sempre fui assim, sabe? Eu sempre quis aceitar as bênçãos que viessem verdadeiramente de Deus, sabe? Não que fosse por minha causa. Então eu queria ter certeza que era Deus mesmo, porque eu sabia que eu não tinha condição nenhuma pra abrir a minha lanchonete. E eu sabia que de alguma forma quem ia dar era Deus. Quem ia abençoar era Deus, sabe? E ali eu falei, perdi minha bênção, meu Deus. Mas aí ela foi embora, eu já ajoelhei. Falei, meu Deus, se for verdadeiramente de Deus, ela vai voltar. Aí, dito e feito. No mesmo dia à noite ela chegou, nos impressionou de verdade. Trouxe, primeiro ela veio com um carro lotado de compra, assim. Hoje em dia, pra você lotar um carro é dinheiro, né? É dinheiro, né? Meu Deus, eu não posso aceitar, meu Deus. Ali ela insistindo, eu aceitei. A gente conversou, ela trouxe a família dela pra me agradecer, porque elas estavam vivendo assim, aprisionada mesmo. Nem eu assim, eu contando assim, eu não consigo explicar a profundeza de tudo isso que estava acontecendo, sabe? E o que mais marcou assim, que era dentro de uma igreja, né? Mas infelizmente a gente tá, no mundo tem de tudo, né? E em todos os lugares. Em todos os lugares, né? Dentro da igreja, tudo. Então ela estava sendo muito oprimida, mas coitada, uma pessoa com muita fé, né? Que estava ali só porque achava que era o lugar dela ali, entendeu? E ali, a família dela toda foi lá na minha casa, me agradeceu. E eu, todo momento, falando, não precisa agradecer eu não, né? Toda honra e toda glória pra Deus. E é isso. Aí, mais uma vez, eu entendi que o propósito de Deus era aquele, pra mim ganhar a vida dela e pra gente abrir a nossa vendinha lá, nossa lanchonete, né? Estamos aí, né? Aí, a honra e pela glória do Senhor Jesus. Olha, impressionante. Quando eu morava no Ponte Alta, a minha amiga, né, a Ianca, né, que vivia fazendo convite pra mim, vamos lá conhecer a igreja, que agora a gente está frequentando, né, a Assembleia de Deus Monte Sinai. E Deus nunca tinha permitido, não tinha permitido, porque não tinha permitido que eu fosse ainda, sempre tinha, assim, não, eu vou lá hoje, mas sempre acontecia alguma coisa, eu não conseguia ir. E depois que aconteceu tudo isso, aí eu tava livre, né, pra obra, e ela falou, amiga, vamos lá conhecer. Aí eu fui lá, conheci,
E é como se no primeiro dia que eu fosse... No primeiro foi mesmo. Foi no primeiro dia, Deus já falou comigo, é aqui seu lugar. Mesmo. É aqui seu lugar. Eu falei, meu Deus, eu fiquei feliz. Por quê? Porque eu me senti em casa. Eu nunca tinha me sentido em casa, nem na igreja onde eu fui batizada, nem nessa igreja. E ali eu me senti... Não, eu falei, eu não tive dúvida, sabe? Eu falei, só fiquei, meu Deus, mas qual que é o mistério? Olha como que é engraçado. Eu morava aqui no Alvorada e a igreja é aqui. Era lá. Eu morava aqui no Alvorada. E a igreja era no Ponte Alta. E a igreja era no Ponte Alta. Aí tive que ir pro Ponte Alta. E agora... Aí do Ponte Alta foi pro Soberano, aí foi congregar no Ponte... Meu Deus, vou fazer o quê? É o propósito, né, que Deus tem na nossa vida, assim, que a gente não consegue explicar. Por isso que eu falo, gente, Deus, ele faz as coisas de um jeito louco, mas é tudo certo. Ele sabe tudo o que tá fazendo. É bíblico, né? Tudo quanto Deus faz é perfeito. Tudo quanto Deus faz é perfeito, assim. Então, só tenho a agradecer a Deus, sabe? E mas é longe. Tá chovendo. A gente não tem que olhar para isso, porque vai na maior alegria para fazer a obra de Deus, para estar ali. Porque eu penso assim, quando a gente estava no mundo, a gente se tivesse chuva para balada, se tivesse caindo granizo, a gente ia para balada, ia fazer acontecer, ia fazer tudo à vontade do diabo. Não deixava de fazer. Agora quando não tinha nem preguiça, né? Tinha vez que você virava à noite pra nem ser dormia, prejudicada, né? Depois, né? Porque depois você tinha tudo um processo ruim, né? Porque o mundo não traz nada, só traz uma alegria momentânea que não existe, é coisa diferente de Jesus, né? Diferente de Jesus, que não requer sacrifício da gente e mesmo assim nos enche de bens. É maravilhoso assim servir esse Deus. É verdade. E não tenho palavras assim para explicar, né? O que Deus fez na minha vida. Eu espero assim que o meu testemunho tenha servido assim de... Eu tenho certeza disso. De exemplo, edificação para alguém, né? Às vezes a gente pensa que não, né? Mas tenho certeza que esse testemunho está alcançando muitas vidas e que através desse testemunho a gente vai ter alguma resposta boa, assim. Que eu costumo dizer assim que todas as sementes que nós plantamos, ela tem que florir, ela tem que sair alguns frutos bons, né? E ainda que a gente não veja, né? Porque muitas das vezes a gente não está nem vendo a proporção de tudo que a gente está fazendo, mas está alcançando muitas vidas, está alcançando muitas almas que neste momento está precisando. Eu costumo dizer assim também que o abraço, ele faz coisas assim extraordinárias, porque tem pessoas que muitas das vezes só quer um abraço, né? Muitas das vezes tem pessoas que só tá precisando de um abraço, de uma palavra, de consolo. Quantas tão... Sim, abrace mais, ame mais, dê mais valor à família, dê mais valor a tudo aquilo que... A almas, né? É isso, exatamente. E essa é a verdadeira obra de Deus, né? Glória a Deus, que benção, né? Lá em Malaquias vai falar, né? Nós estivemos no culto e Deus falou muito comigo através dessa palavra que está em Malaquias, que diz assim: eu, o Senhor, não mudo. Né? E mais uma vez, através do seu testemunho, Deus está mostrando para mim, para quem está nos ouvindo agora, para quem ainda vai nos ouvir, que Ele não muda. Ele é o mesmo que Ele era ontem, que Ele é hoje e que Ele vai ser eternamente, né? E assim como Deus fez na vida da Tainá, Ele pode fazer na sua vida. Glória a Deus, assim como Deus fez na minha também, assim como Deus fez em milhares de pessoas que vocês já tiveram oportunidade de ouvir. Deus está mais uma vez usando o testemunho da Tainá para falar que Ele ainda transforma, que Ele liberta, que Ele cura, que Ele cuida, não é verdade? Tem solução, e né? que ainda ainda há uma esperança para nossas vidas, né? É verdade. Então, que vocês possam ficar com esse testemunho no coração de vocês e que o nome de Deus possa ser louvado através desse testemunho. Amém? Amém. Quero agradecer a cada um que esteve conosco, que está nos escutando agora, quem ainda vai nos escutar, que Deus em Cristo venha abençoar vocês, né? Continua acompanhando aí a Rádio Sinai Music. Nos comentários eu sempre deixo o número do pastor. E eu quero mais uma vez falar, você que pode, você que tem condições de abençoar a obra de Deus, entre em contato, abençoa a Rádio Sinai Music. É um veículo de comunicação que tem alcançado muitas vidas, não só aqui no Brasil, como em outros países também, né? Então, assim, mas
tem todo um custo através disso, para manter em pé, né, de pé essa obra, né? Então você que pode, deixa Deus te usar aí, entre em contato, abençoa a obra do Senhor, que Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Você também que tem seu comércio, tem seu empreendimento aí, precisa de divulgação, também pode entrar em contato, você vai conhecer os pacotes aí para vocês poderem estar divulgando, né? Qual que seja a necessidade de vocês através da Rádio Sinai Music. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, fiquem com Deus e tenham um ótimo término de sábado. Deus abençoe.